Quem era o alvo do Daemon? Jaehaerys, o Aemond e a Helaene? Por que escolheu Jaehaerys para ser morto? Vem comigo que tem muitas coisas nas entrelinhas a se entender desse primeiro episódio. Vem comigo! Fala, Geeks! Jaehaerys era o alvo do Daemon? A morte do Jaehaerys foi um tremendo equívoco. Daemon deixou claro que queria a morte do Aemond. Porém, o episódio deixou uma pergunta em aberto que não foi respondido. E se não fosse possível encontrar Aemond? Pela fala do Tyrion, filho por filho, e como a cena conduz até o quarto do Jaehaerys, e como Aemond não é encontrado, é possível que Daemon tenha falado para o Tyrion e Bran fora de cena que algum dos filhos de Aegon poderia servir. Se formos analisar como Daemon estava nesse episódio, faz sentido um dos filhos de Aegon ser a segunda opção. Depois da morte de Lucerys, Daemon estava sedento para tomar uma ação, mas como ele não é rei, ele ficou com as mãos atadas, sem poder fazer nada. Mas assim que Rhaenyra dá as ordens, Daemon parte para a ação. Depois que a pergunta é jogada no ar se o Aemond não fosse encontrado, Daemon pode ter visto que ele precisava sair dali com uma vitória. E qual seria o modo disso? Matar alguém importante que causaria um alvoroço nos Hightower, que nesse caso, um dos filhos de Aegon. Aliás, matar Jaehaerys faz muito mais sentido que matar Aemond. Veja bem, se o Aemond morresse seria mais um ato de vingança. Já Jaehaerys morrendo, coloca Aegon e Rhaenyra no mesmo patamar, os dois perdendo seus filhos. Por que Helaene escolheu Jaehaerys para morrer? Em Fogo e Sangue, Helaene escolhe um dos seus 3 filhos para ser morto, o príncipe Myler. Como não vimos, e nem devemos ver ele na série, Jaehaerys foi escolha e morto. Assim como no livro, Helaene pode ter optado pela morte do Jaehaerys por causa do Aegon. Nesse episódio vimos que Aegon tinha interesse que Jaehaerys começasse a agir como seu herdeiro e participasse das reuniões do pequeno conselho. Helaene foi contra essa atitude do Aegon. Ela até questiona se por acaso ele não quisesse ser rei. Querendo ou não, Jaehaerys não tem a opção de escolher se quer ou não ser rei. Ele é o primogênito e está destinado a herdar o trono de ferro. Na visão de Helaene, ser rei não é motivo para ficar feliz. Ela viu como essa posição muda as pessoas. Como pode levar o sofrimento tanto para a pessoa que usa a coroa, quanto para todos que estão sob ela, ou ambos. O modo da Helaene evitar que isso acontecesse com seu filho foi escolher a morte dele. Helaene podia escolher sua filha. O que Aegon faria nessa situação? Sim, mas isso iria repetir novamente que uma mulher tem que morrer para que um homem tenha sucesso. Claramente, Helaene não quer isso. Matar Jaehaerys foi a melhor opção para ela. Significado da morte do príncipe Jaehaerys. A morte de Jaehaerys é mais parecido com a morte do Lucerys. 2 jogadores que não são importantes para o jogo, mas desencadeiam o que vem a seguir. Assim que Aegon souber da morte de Jaehaerys, Aegon atacará com mais força. Isso vai resultar nos 2 lados atacando com tanta intensidade que os dragões serão libertados para queimar tudo. O comportamento do Aegon será impactado por essa guerra intensa. De um rei nem um pouco sério para um rei com vingança nos olhos. Helaene, se a série seguir como nos livros, será consumida pela dor. Sem querer dar spoilers, ela cometerá a palavra que começa com S, se é que me entende. Rhaenyra pós-morte do Jaehaerys. Rhaenyra deixou claro no seu pronunciamento: eu quero a Aemond Targaryen. Daemon pegou essas palavras e causou a morte de um dos filhos de Aegon. Certamente, Rhaenyra não deve ter tido noção do que Daemon poderia fazer para conseguir a morte do Aemond. Se ela tivesse, ela possivelmente não teria falado, mesmo que ela queira vingança. Para Daemon, a morte de Jaehaerys será uma vitória, mas para Rhaenyra não. Ela será culpada pela morte do Jaehaerys. Por causa disso, Rhaenyra terá dificuldades de conquistar o apoio do povo de Westeros. Além disso, a morte do Jaehaerys resultará na Rhaenyra diferente desse primeiro episódio. De uma pessoa pronta para queimar tudo
para uma pessoa calma que tentará acabar com a guerra sem dragões e evitar que as coisas piorem. Alicent acendendo velas. Um dos momentos mais interessantes desse primeiro episódio foi Alicent acendendo 3 velas. Alicent acendeu para Lyanna Forrest, sua mãe, Viserys Targaryen, seu marido, e Lucerys Velaryon, seu neto. A citação do Viserys já se explica por si só. Já a citação da mãe da Alicent é a primeira vez do nome e da casa da mãe da Alicent no universo. A citação do Lucerys nos passa a ideia de que Alicent se arrepende de sua morte. E também é uma forma de mostrar que ela está de luto por sua amiga, que ela ainda tem um sentimento de amizade. Agora comenta para batermos um papo. O que achou desse episódio? Foi um bom começo? Comente. Esse é só o primeiro de muitos vídeos que estão chegando até o final de A Casa do Dragão. Então se inscreva que eu vou te deixar por dentro do que acontece na série. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!